Fala, empreendedores e futuros empreendedores, muito boa noite. Primeiramente, é uma honra estar entrando nos seus meios eletrônicos. Estamos na quarta temporada do Fala Empreendedor e hoje nós estamos no nosso terceiro episódio dessa quarta temporada. E hoje eu tenho um convidado aqui que comunica através da imagem. Isso mesmo, ele vai ajudar você a se comunicar mais através da sua imagem. Mas, primeiramente, eu gostaria de perguntar: quem é o nosso convidado de hoje? Jair Felipe Quint. E apresentando assim, quem é mais conhecido como Pipo. Então fala um pouco mais aí com quem é o Pipo. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo. O Pipo é um cristão, filho de Deus, empreendedor, marido da Sabrina, há 14 anos, pai do Mateus e do João Pedro, e 17 anos de caminhada no audiovisual, né? Então já temos uma jornada aí empreendendo, né? Na imagem, com fotografia, com vídeo, com redes sociais também. E, cara, a gente tá aí para trocar ideia, conversar e ver o que a gente pode trocar. E hoje nós só estamos conversando, hein? Hoje, já bote o seu papel e caneta do lado, que esse cara aqui vai dar grandes insights e vai falar também de projeções para o futuro da sua imagem, do seu negócio. Pipo, mas primeiramente é uma honra estar te recebendo aqui. Obrigado pelo convite de estar vindo aqui conosco. Mas eu queria saber, Pipo, como que você começou nessa caminhada? A gente gosta de falar muito assim, tudo tem uma linha de engrenagem até chegar ao seu negócio. Como é que foi esse amor pela comunicação da imagem? Como é que chegou? Você trabalhou em alguns locais antes de estar chegando a uma CLT, antes de chegar no seu negócio próprio? Teve algumas CLT? Como é que foi esse amor até descobrir a imagem? Vamos lá. Eu comecei, eu digo assim, até hoje eu sou um vendedor. Eu comecei trabalhando com 15 anos de idade, me voltei muito nesse começo para a área de tecnologia, né? A carinha tá bem cuidada, mas eu já tenho 40 anos, então a minha geração, a gente pegou toda a evolução, desde quando chegou a internet de escada, os primeiros programas de comunicar, o Mirk, o ICQ, a gente passou por MSN, o Orkut, a gente viu toda a evolução da rede social, e nesse começo me parecia muito promissor aprender a fazer site. Então eu fui pro Senac na época, eles tinham um curso de Fireworks, Dreamweaver, cara, tinha mais um programa. E você saía dali formado web design, né? Dali eu fui estagiar num escritório que desenvolvia plataformas, sites, e em 2007, 2008 foi o boom daqueles sites de eventos. Olho na foto, cara da foto, Fotolog, e aí toda balada, toda festa, todo show tinha um site que saía as fotos da festa. Depois isso se estendeu para 15 anos e tal. Isso foi um movimento bem forte no final da década ali de 2010. Bom, um dia conversando na igreja com um irmão jornalista, vamos fazer o nosso site? Cristão na foto. Vamos fazer o Cristão na foto, tá cheio de evento de cristão aí, igreja, e pessoal que vem de fora cantar, e show, e marcha para Jesus, e não tem ninguém cobrindo isso. E o combinado foi, eu faço site, eu sei fazer site. E ele assim, eu faço a foto. E aí juntamos com a Gabi, a pastora Gabriela, da Mais de Cristo, depois veio a se casar com meu primo também, nesse contexto eu acabei apresentando os dois, e montei o site. O Rodolfo e a Gabi ficaram para fazer as fotos, eles tinham câmeras e até então eu não tinha tido nenhum contato com fotografia. No primeiro evento a Gabi ficou doente, não pôde comparecer e alguém tinha que fazer as fotos. Eu disse, tá, como é que faz? Ela disse, não, põe aqui no automático no P e põe no O e enquadra o que tu quer e clique. Eu disse, só isso. Cara, quando acabou o primeiro evento, eu não tenho certeza do que era, mas se não me falha a memória, era um show do Lázaro, o irmão Lázaro. Eu te quero tanto, meu mestre, aquela coisa arada toda. Quando acabou o show, a apresentação, a ministração, eu assim, bom, é isso que eu quero fazer pra vida.
Nisso, de site, eu já tinha saído da área de TI, tinha me tornado um vendedor. A área comercial, representante comercial, estava totalmente voltado para vendas, principalmente na área de construção civil. Fui no camelô, comprei uma câmera, parceladinha no cheque, na época, e comecei a fazer freelancer, mas assim, fazia uma festa infantil, ganhava na época R$ 30, R$ 40. Esse foi o começo. Assim, muito pequeno, muito simples. Eu me apaixonei por aquilo e comecei a fazer uma transição de carreira que as pessoas olhavam e falavam assim, cara, você é maluco. Você está deixando uma carreira promissora de vendedor, você vende bem, você é comunicativo, para fazer bico de fotógrafo. Mas é isso que eu quero. Isso aqui vai ser. E aí, na hora, a gente não entende, mas nisso Deus já está conduzindo a nossa vida. E aí eu descobri em final de 2009 que a Univale tinha a faculdade de tecnólogo em fotografia. Você cursava 2 anos e saía com uma graduação de ensino superior. Nisso eu já tinha feito 3 semestres de administração, já tinha parado, né? E tava, assim, cara, me jogo na foto, ainda tava assim, sem aquela certeza de assim, vou pular de cabeça nisso. E aí, eu com meu falecido vô, ele teve uma série de problemas de saúde. A gente, quando morava no mesmo quintal, eu fui criado junto com vô e com vó. Ele tinha médico para ir. E aí, eu fui levar ele ao médico. Já era um médico conhecido da família, cheguei lá, conversa vai, conversa vem. Tá se trabalhando com o quê? Eu assim, não, comprei uma câmera, comecei uns trabalhinhos de fotografia e tal, eu tô querendo parar com vendas para ficar só com fotografia. E aí, durante a consulta, eu comentei que a Univale tinha um curso superior. Quando a gente saiu da consulta, o meu avô olhou para mim: o que que falta para te fazer a faculdade? Eu não pedi nada para ele. Me lembro como se fosse hoje, parado o carro na sinaleira esperando abrir. Só me falta o dinheiro para a mensalidade. Quanto é que é? Na época era 400 e alguma coisa. Eu ia ter que fazer uns 10 freela para poder pagar a mensalidade. Ele assim: se inscreve que eu pago. Então tá, então vamos esperar abrir o próximo processo seletivo. E aí abriu o processo seletivo, eu começo a cursar fotografia. E eu vou te dizer que através da fotografia, Deus deu tudo que eu tenho hoje. Tudo. Veio através desse momento, desse pequeno começo. Né? A partir dali, a fotografia começa a crescer, começa a deslanchar, a faculdade passa 2010, 2011. Final de 2011 para 2012, eu volto com o meu avô nesse mesmo médico. Olha como Deus usa as pessoas. E aí, novamente, conversando com ele, eu tenho um outro testemunho, o meu testemunho de vida do meu nascimento, eu tenho um problema no esôfago. E aí, eu conversando com ele clínico geral, eu assim, você não tem indicação de um gastro? Que eu preciso me consultar? Ele assim, eu tenho um gastro aqui na minha clínica. Saí da consulta, marquei a minha consulta com o gastro dele, especialista. Para dali 1, 2 semanas. Quando eu venho na consulta do gastro, eu sento na frente dele, Jair, tal, aí faz aquela anamnese, peso, altura, os hábitos e tudo, profissão, fotógrafo. Ele parou assim, fotógrafo. Você sabia que a Universidade Federal está com um concurso aberto e tem uma vaga para fotógrafo? Assim, como é que você sabe disso? Ele disse, não, porque tem vaga para minha especialidade no HU. Eu vou prestar esse concurso e como eu li o edital, eu sei que tem uma vaga para fotógrafo. E ele abriu o edital no notebook dele, virou e me mostrou, tá aqui. Aí eu disse assim, vou fazer o concurso. Só que a gente estava numa época em casa de reforma, e quem estava tocando a reforma era eu. Faltava, tipo assim, 2 meses para a prova. Duro, não tinha grana. Peguei na época, sei lá, quanto que era, 40, R$ 50 com a minha mãe. Fiz a inscrição. Não estudei para a prova, para o concurso. Chegou no dia do concurso, eu assim, eu não vou fazer o concurso. Porque eu não me preparei. É um concurso público federal. As pessoas vivem para isso. Os concurseiros vivem se preparando para isso. E aí minha mãe assim, você não tem nada a perder. Vai, porque reprovado tu já tá. Fiz a prova, eram 40 questões. Cheguei em casa, conferi o gabarito, eu acertei 38 de 40. Aí eu assim, já era, errei 2 questões para uma vaga.
E aí eu vi que uma das questões estava errada. Mas assim, entrar com recurso, um rolo todo e tal. Cara, deixei quieto. Um amigo meu veio falar comigo, e aí, como é que você foi na prova? Eu disse, eu fiz 38. Ele assim, minha amiga fez 40. Eu disse, já era, a vaga é dela. E esqueci, cara, que eu fiz a prova. Fui tocar minha vida, fui fazer meus trabalhos e tal. E dali um tempo, eu chego em casa de fotografar uma sessão fotográfica para tomar um banho e me arrumar, para ir fotografar um aniversário à noite. E nesse meio tempo em casa, eu saio do banho, entro no meu quarto, tá o computador com o Facebook na época aberto, uma colega de ensino médio me chamou assim: "Ô Quinte, parabéns". "Parabéns pelo quê?". "Pela tua aprovação no concurso. Eu reconheci por conta do sobrenome, eu prestei também para arquitetura e passei". Sabe, cara, o coração acelerou, né. Abri o resultado e tava lá meu nome em primeiro lugar. Tinha uma vaga e eu me classifiquei em primeiro. As 2 questões que eu havia errado tinham sido canceladas, então eu gabaritei a prova. E aí, em 2012, fotografando, eu conheci a Sabrina, minha esposa. Porque ela precisava de alguém para fazer um trabalho para ela, que já tinha alguém contratado. Às vésperas desse evento, o cara que ia prestar o trabalho para ela cancelou com ela. Só ligou e disse assim: "Ó, amanhã eu não vou, te vira, tchau". E aí uma maquiadora que maquiava para mim, maquiava para ela: "Não, espera aí que eu conheço um cara". Me deu meu telefone, Sabrina me liga numa sexta-feira, "Sabe, eu tenho um aniversário infantil para fazer amanhã, mas eu vou estar num casamento, você pode fazer para mim?" Eu falei: "Posso fazer para ti". Isso foi sábado. A ligação foi sexta, o evento foi sábado, domingo eu fui entregar as fotos para ela. Já tava rolando uma sociedade antes de conhecer ela. 14 Já são 14 anos. Uma sociedade. Já são 14 anos desse dia. Uau. Então, assim, quando eu digo que a fotografia me trouxe tudo, ela me trouxe tudo, Até o casamento. até o casamento. E aí eu olhei para ela e falei assim: "Olha, eu fiz um concurso para a UFSC". Na época a UFSC teve uma greve muito longa, o que atrasou as chamadas para os concursos que foram aprovados. E aí, eu assim: "Ó, se a UFSC me chamar, a gente casa". Que aí mais estável, tudo, é mais fácil de bancar. E aí é outro testemunho, porque a UFSC me chama, entrega um telegrama lá em casa. E como a gente morava junto com o vô e com a avó, entregaram o telegrama. O vô tinha o costume de levantar de manhã, ir na caixinha do correio, pegar tudo que tinha lá e largar em cima da mesa. E aí ele vai um dia lá na caixinha do correio, tinha um telegrama no meio de um monte de propaganda, de mercado, de prestador de serviço. Ele catou tudo, jogou em cima da mesa e nem deu importância. Uns 4, 5 dias depois a minha mãe passa, vê aquele monte de papel, eu vou jogar fora. Só que eu vou dar uma conferida antes de jogar fora. Aí no meio, um telegrama para Jair Felipe Quinte. Ela assim, telegrama, que estranho. Abriu, era a minha convocação para UFSC, que a partir da data do recebimento do telegrama eu tinha 30 dias para me apresentar. E aí começa uma segunda etapa que a fotografia ela não é reconhecida e regulamentada no Brasil. Então você não tem um registro no Ministério do Trabalho como fotógrafo. Você tem atividades relacionadas à fotografia, mas você não tem fotógrafo. E aí como é que tu comprova experiência numa área que não existe regulamentação? Aí assim, Deus vai encaminhando as pessoas certas na hora certa, um cara que eu tinha prestado vários serviços para ele do Rio Grande do Sul. Várias pessoas daqui eu pedi ajuda, todo mundo se negou. Várias portas se fecharam. Disse: "Cara, você tem um estúdio, você tem uma empresa, eu preciso de uma declaração que eu fiz X horas para ti de trabalho". "Não, não vou me comprometer, não vou fazer e tal". E esse cara, de fato, eu tinha trabalhado muitas horas para ele durante os últimos anos e eu assim: "Franco, eu preciso da tua ajuda, cara, assim, assim, assim". "Não, conta comigo". No último dia de prazo para eu apresentar a documentação, às 11 horas da manhã, o correio entregou o Sedex lá do Rio Grande do Sul com a declaração que eu precisava. Uau. Chego lá na UFSC, apresento tudo, aí o cara pega o papel, vira, revira, 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 revira. Só um minutinho que eu vou falar com a minha diretora. Sai da mesa e eu já suando frio, né? Daqui a pouco ele volta. Só, cara, a gente só vai sair pra almoçar 1h30 a tua posse. Sexta-feira. Eu saí de dentro, lá da reitoria da UFSC, pisei ali fora, peguei o telefone, liguei pra Sabrina, quer casar comigo?
Ué, eu tinha falado que se fosse chamada a gente ia casar. Aliança. E foi assim que em 2013 eu pedi ela em casamento, né? E aí o resto é história. Aí depois eu fiquei 10 anos na UFSC. Nisso a gente foi fazendo o nome da Sabrina, né? Trabalhando junto com ela nos eventos final de semana e à noite, horários alternados. E depois de 10 anos eu saio da UFSC pra gente focar só na nossa empresa. E aí depois vem o canal no YouTube, depois vem a Black Sheep e aí o resto é história. Ô, Pipo, tu fez lembrar de algo que eu tive um sonho semana passada. Semana passada eu tive um sonho com um versículo que interliga a nossa vida, né? Eu digo assim, interliga a vida das pessoas. E um versículo que veio muito assim na minha cabeça naquele momento foi sobre um provérbio, eu não me recordo qual é o número, que ele fala assim, o generoso prosperará, aquele que der alívio também receberá. E depois eu fiquei pensando nesse versículo, e aí eu passei ali pelo Monte Cristo, numa parede tá exatamente esse versículo. E eu não sabia. E eu passo quase todo dia ali e eu não tinha olhado aquela parede. E aí aquilo lá mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando, generosidade, dar alívio, prosperará. Porque, na verdade, prosperidade, todo mundo pensa em, é só dinheiro. Mas a generosidade e a prosperidade, elas estão interligadas. E quando a gente sabe que a gente ajuda alguém, não quer dizer que a gente vai dar só em dinheiro, mas a gente vai ajudar ela de alguma forma de uma conversa. E eu vejo muito você falando sobre isso. Inclusive, vários momentos quando tu nos discipulava lá como nossa liderança, tu falava da importância da gente chegar alguém na sua empresa para bater que você nem esperava para ter apenas uma conversa. E hoje eu vejo que muitos empreendedores eles estão sedentos disso, precisando disso. É um ato de generosidade a gente conversar com as pessoas. Eu queria saber um pouco de ti, como que você hoje, depois disso que eu citei, como é que você se sente hoje sendo um cara que é generoso com as pessoas? Isso eu estou falando eu mesmo, de estar ouvindo as pessoas. E também de ouvir vários caras que são grandes empreendedores que têm contato contigo aí. Qual é a maior vontade, o que mais passa no teu coração a partir do momento que tu senta com uma pessoa dessa, um pai, inclusive, ou um cara que já destruiu a vida, e conversa com essa pessoa? Mano, eu entendo que quando a gente se propõe a ser generoso, a gente tem que ser sincero quanto à intenção disso. Porque se eu tô sendo generoso contigo, porque eu quero receber algo em troca, porque eu quero prosperar, essa prosperidade não vem. A generosidade, ela é de fato generosa. Ela é um caminho de mão única. Ela sai daqui para te alcançar, para te ajudar. A partir do momento que eu tenho uma intenção de vou fazer para prosperar, a gente já está fora do propósito do versículo. Então, assim, hoje, quando a gente tem um tempo de mesa, eu até vinha falando com a Sabrina no carro sobre isso, o que você tem de mais valioso hoje, eu tenho de mais valioso hoje é o nosso tempo. Eu tô na empresa, eu tô produzindo enquanto eu tô lá. Quando eu não tô lá, eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo pela minha casa. Então, assim, o meu tempo, ele me custa muito. O meu tempo, ele é precioso pro meu filho, ele é precioso pra minha esposa. Então, assim, quando a gente para conversar, cara, eu tô dando o que eu tenho de mais precioso. E não é dinheiro. É o meu tempo. É aquilo que eu não posso contar, porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui. Eu não sei se eu vou ficar aqui mais alguns dias, alguns anos ou muitos anos. A conta é essa. Então, assim, quando a gente para tomar um café, para ouvir, para dar uma palavra, a gente está sendo generoso com aquilo que a gente tem de mais precioso, o tempo. E sim, as pessoas estão carentes de conversar, de poder abrir o coração. A Sabrina, ano passado, ela... Amor, eu quero reunir umas fotógrafas aqui no estúdio. Eu disse, beleza, vamos fazer. Mas tu quer vender alguma coisa? Um curso? Uma mentoria? Eu disse, não.
Eu quero fazer um café com as meninas aqui para contar para elas o que Deus tem feito na nossa vida. Eu disse, e a gente vai bancar isso tudo? Vai. E aí ela... E é interessante, porque às vezes até o que é de graça as pessoas não valorizam. Ela tem um grupo lá de fotógrafas, ela colocou a possibilidade de fazer isso, 20 se inscreveram, aí foi chegando na semana, eu não vou poder por isso, eu não vou poder por aquilo. Enfim, vieram 6 meninas. Meninas, mulheres. Cara, ao final desse encontro, elas estavam na mesa todas chorando. Porque elas precisavam conversar. Não pegar insight de fotografia, de estúdio, de business, mas de abrir o coração. De falar assim, poxa, não tá fácil. Eu tô com um problema em casa, eu tô com um problema na empresa, eu tô com um problema que eu não consigo conciliar as coisas. Tá difícil. Tá doendo. E aí, de repente, a palavra não é, você vai conseguir, tá doendo aqui também. É tu entender que tem mais gente passando pelo mesmo problema. E de que junto é mais fácil você superar. Sabe? E sim, é isso. As pessoas estão carentes de conversar. O Pipo, voltando um pouco mais para essa parte de imagem, muitos empreendedores te procuram lá para fazer um conteúdo, fazer fotos. O que hoje que tu vê que as pessoas estão mais com necessidade de posicionar a sua imagem através do seu negócio? Vamos lá. Mais do que apenas a imagem, o que é necessário hoje é produção de conteúdo. Tá? Produzir conteúdo, isso que a gente está fazendo aqui é produção de conteúdo, não é mais uma opção. Ele é uma necessidade. Então, você posicionar a sua imagem, construir a sua autoridade e construir a sua autoridade baseada em conteúdo hoje é fundamental para o empreendedor. Não existe outro caminho. A gente tem atendido alguns clientes nossos, alguns clientes que só alugam estúdio lá, Black Sheep, e esses dias conversando com um advogado, ele assim, eu não sabia que depois de formado eu ia ter que aprender a produzir conteúdo. Porque é outro mundo. Tu tem que organizar o teu conhecimento, pensar a estratégia, elaborar a parte técnica que tem por trás disso aqui que as pessoas não veem, não é simples. Então, assim, eu preciso, como empresa de fotografia, produzir meu conteúdo. Quanto estúdio para locação, eu preciso produzir conteúdo. Tu, como contador, precisa produzir conteúdo. Alguém como corretor de imóveis, como advogado, como engenheiro, vai ter que produzir conteúdo para se destacar no mercado cada vez mais concorrido. Então, hoje isso não é mais uma opção, isso é uma necessidade. O que tu tá falando aí é muito real. Porque a minha necessidade de ser um contador diferente é trazer um recurso diferente para os meus clientes. Como tu falou aqui, a gente está se dando um tempo. Eu estou pegando um especialista aqui de imagem, que é você. Semana que vem vai vir outra pessoa com outra especialidade para trazer um know-how para os meus clientes. Assim, ó, eu não sou apenas um contador. Eu sou um contador que conhece mais. Por que eu vou dizer uma coisa? Eu aprendo mais que você aqui nessa conversa. E uma necessidade, Cleiton, que as pessoas que eu vejo ao atender empreendedores eles estão cada vez mais procurando empresas 360. Então, assim, você faz a contabilidade, mas se tu puder encaminhar a estratégia de marketing dele, de imagem, de autoridade, de conteúdo, talvez a tua empresa não precisa fazer tudo, mas tu já encaminhar ele, as pessoas querem uma solução fácil, porque ela não quer ter uma agência de tráfego, uma agência de marketing, um fotógrafo que faz as coisas, um filmmaker que faz a captação do conteúdo. Ela quer vir aqui contratar o Cleiton e o Cleiton resolve para ela o 360 da necessidade. Que nem assim, muitas pessoas me perguntaram assim, alguns colegas, tá, mas por que tu grava? Por que tu dá o teu tempo? Eu vou dizer, eu sento naquela mesa quando eu estou entrevistando o convidado e eu aprendo mais que ele me passa, eu aprendo mais que eu passo alguma coisa para ele. Por quê? Automaticamente eu pego o que ele tem de conhecimento e quando eu sento numa roda para fazer uma negociação, parece uma biblioteca, Pipo. Eu pego aquela conversa daquele dia 6 de julho que eu tive com o Pipo
e lembro de alguma coisa de imagem. Uhum. Olha, eu tenho um cara que faz essa imagem e eu sei que vai decolar o teu negócio por causa disso. E por causa disso. Então eu aprendo muito quando eu sento aqui nessa mesa. Porque eu começo a entender um pouco mais da operação de uma pessoa que eu não tenho na minha carteira. E aí a gente começa a levar engrenagens para a nossa vida. Uhum. Porque tudo, eu digo que tudo é uma engrenagem do infinito. Isso. Passado, presente, futuro. Essa conversa vai seguir para mim lá no futuro. Eu agir de alguma forma na frente de algum empreendedor. Tendo esse passo, Pipo, qual foi das dificuldades que você teve de iniciar? Você teve algumas dificuldades. E o que você tira hoje para apresentar um produto para as pessoas que te procuram hoje? Principal dificuldade eu creio muito assim, e a gente está num mundo muito imediatista, né? As pessoas querem tudo pronto e quando a gente vê a rede social parece que todo mundo está tendo sucesso menos você. Parece que de repente tu olha pro lado, tá, mas o cara começou a fotografar faz 3 meses e já tá em tal lugar e eu não consigo. Acho que o primeiro ponto, assim, não se comparar e entender que quem nasce grande é monstro. Tudo tem um tempo, um processo e um caminho individual. Então, assim, às vezes, você vai olhar para minha história e vai dizer assim, a minha foi mais fácil, a minha foi mais difícil. Cada um vai ter um caminho e uma dificuldade. Né? Então, assim, as dificuldades de empreender com fotografia não são muito diferentes das dificuldades de empreender em outras áreas. Né? Então, assim, você tem que montar carteira de cliente, você tem que estruturar a sua empresa e o fotógrafo, ele é praticamente um artesão. A grande dificuldade do negócio da fotografia, o que é? Escalar. Porque ninguém enxerga do jeito que eu enxergo. É diferente de números. Porque fazer uma planilha, um balanço patrimonial, é um balanço patrimonial. Não tem 50 maneiras de fazer um balanço patrimonial. No final tem que fechar o número 00 e talvez um faça por um jeito, outro faça no outro, mas o resultado é o mesmo. Agora, fotografa o Cleiton. Se tu der 10 câmeras para 10 fotógrafos, sairão 10 retratos diferentes. E aí, como é que eu escalo o meu retrato? Dá para subir o ticket. Dá para fazer mais ensaios um dia. Então, a grande dificuldade do fotógrafo é como é que eu escalo o meu negócio. A gente trabalhou bastante tempo com eventos, né, com casamentos ali de 2012, quando eu conheci a Sabrina, até 2020, quando a gente abre o nosso primeiro estúdio, em meio à pandemia, a gente fazia casamentos e chegou num ponto que a gente não quis mais casamentos por conta da rotina. A gente estava com 2 filhos, eu trabalhava na UFSC de segunda a sexta, trabalhava sábado 12, 14, 16 horas num casamento direto e domingo você estava acabado e não conseguia dar nada para a família. E na segunda-feira a rotina recomeçava. Né? Então, assim, dificuldades, algumas. Algumas. Custo alto, como se vender, equipamento furtado, perda de dados. A gente já passou por tudo que tipo de dificuldade no mundo da fotografia, do audiovisual, a gente já passou. Né? Então, assim, o que eu vou dizer? Respeite o seu tempo e o seu caminho, o seu processo. Demora. Eu digo que, assim, para você deslanchar, demora. Não é da noite pro dia. Sabe? Cada fotógrafo vai encontrar um nicho de cliente que vai pagar um preço de serviço. E não tem certo e não tem errado. Tem gente que vai cobrar pouco e ganhar no volume. Tem gente que vai cobrar muito e ganhar no high ticket, atendendo pouco. Qual que tá certo? Não tem. Tá certo aquele que chega ao final do mês com dinheiro no bolso. Não interessa o tamanho do teu estúdio, a qualidade do teu equipamento, que tipo de cliente tu atende. O que tá certo é tu terminar o mês e fechou a conta. Ô, Israel, e ele tava perguntando ainda pra nós o que ele tava fazendo aqui, né? Já tá preparado com as câmeras, o cara já tá acostumado, né? Já tá acostumado, né? Olha só o corte que ele já deu ali, né? Já tá pronto, o corte de amanhã já tá pronto, meu amigo. Assim fica fácil, entrevistador. Ô Pipo, mas a gente tava conversando um assunto bem importante, que os empreendedores
independente da atividade, não só de fotografia, qual é o momento que a gente tem que sentir, saber fazer a gestão desse tempo? Porque tu citou, eu tive que entender que não era meu momento mais de fotografar casamentos, porque eu Então, estava ficando cansado. E hoje muitos empreendedores, eles não conseguem fazer essa gestão do seu tempo e acabam atrapalhando até a sua vida pessoal porque eles se afogam em trabalho. Como é que foi isso para ti de você sentar juntamente com a sua vamos lá. esposa e planejar isso? Bom, a própria vida em família nos levou para essa direção. Então, assim, a gente olhou para as crianças, viu as crianças crescendo e sentiu que não estava acompanhando esse crescimento, que a gente estava perdendo alguma coisa. Então, a primeira coisa é você eleger a prioridade. O que você quer agora? Você quer ganhar mais dinheiro e deixar a família em segundo plano? Ou não? A família é mais importante e a gente, naquele momento, entendeu que nem todo ganho era financeiro. Aquilo que você falou, às vezes a prosperidade não tem a ver com quanto você tem no bolso. A prosperidade tem a ver com, de repente, você poder estar em casa com seu filho numa terça-feira à tarde brincando. A gente teve a graça dos nossos filhos nunca precisar ficar integral no colégio. Sabe? Numa turma de 20, 16 alunos ficava integral, 4 não. Sempre foi os nossos filhos. Então, assim, ter esse momento com eles era mais importante do que estar faturando mais. Mas isso é uma questão de valores e princípios que eu e a Sabrina carregamos. Isso é nosso. Não estou dizendo que eu estou certo e quem opta pelo contrário está errado. Estou dizendo que essa foi a nossa decisão naquele momento. A gente entendeu que nem todo ganho era financeiro. Então a gente diminui uma carga de trabalho, opta por uma vida mais simples financeiramente para poder ter mais tempo com as crianças. Né? E aí também vem da gente poder identificar uma característica do nosso trabalho, que sempre foi o quê? Quando os clientes contratavam a gente para casamento, a gente fazia um ensaio pré-casamento e depois o dia do casamento. E as nossas melhores fotos sempre vieram dos ensaios pré-casamento. Então, assim, a gente ganhava prêmio, a gente era elogiado, era o que captava o cliente, era o que vendia, eram as fotos pré-casamento. Poxa, se a gente tem uma aptidão para fazer retratos na praia, na floresta, naquela época a gente não tinha estúdio, os nossos clientes de casamento começaram a voltar grávidos. Vocês fazem foto de gestante? Fazemos. E a gente sabia fazer muito bem, porque a gente tinha um know-how de casamento nas costas. Aí a gente começou a pegar a mulherada e levar aqui Floripa, lugar bonito é o que não falta, e começou a render isso, e começou a aumentar o volume. Então a gente fez um planejamento de 1 ano para cumprir a agenda, encerrar, e aí 2019 setembro de 19 a gente faz o último casamento. Em 2020 vem a pandemia. Mas aí a gente não dependia mais dos eventos que pararam para a gente ter renda. E aí nessa loucura de pandemia, a Sabrina decide fazer um ensaio da nossa família, com um casal lá de Blumenau. Eu sei que esse ensaio foi, de novo, a gente vai vendo a mão de Deus guiando os nossos caminhos. Esse ensaio foi marcado e remarcado 3 vezes. No final ela me olhou e disse assim, o ensaio vai ser em estúdio. A primeira vez eu tinha feito uma tatuagem, não queria ir com curativo. Depois choveu de novo. E aí ela só vai ser em estúdio. Pegamos um hotel lá em Blumenau, colocamos as crianças no carro, fomos para lá, fizemos a sessão. E a gente foi tão bem recebido e a experiência pelo qual a gente passou como cliente foi tão impactante que nós saímos do estúdio deles, jantamos, no outro dia a gente acordou e a gente voltou de Blumenau para cá pesquisando sala para alocar na OLX. Porque eu já de algum tempo falava para Sabrina, eu quero ir para estúdio. Só que eu não conseguia mostrar para ela o que eu queria criar em estúdio. E ela não conseguia entender por que eu queria um estúdio. E aí eu comecei a juntar algumas referências, muita coisa de fora do Brasil. Sabrina, eu quero fazer isso e tá aqui a lista de equipamento. Precisamos de uma sala de 50 metros quadrados. E aí é que vem a virada de chave da pergunta que você me fez. Aí eu deixo de ser um prestador de serviços e viro a chave para ser um empreendedor. Que é uma coisa bem difícil, porque a gente não teve isso, educação financeira no colégio. A maioria das faculdades
vão te formar um ótimo dentista, um ótimo advogado, um ótimo médico. Ninguém fala de empreendedorismo, principalmente as faculdades federais. Então, assim, a partir daquele momento eu tive que virar a chave e dizer assim, cara, agora eu preciso construir um estúdio, eu preciso montar uma planilha, eu preciso ver quanto é que isso aqui vai me custar por mês, eu preciso ver como é que eu preciso... É diferente de você não ter um custo fixo mensal de uma estrutura para manter. Como prestador de serviço, fotógrafo que fotografa na rua, é tudo mais flexível, sabe? Você precisa ter o controle de gastos, mas é tudo mais tranquilo de você administrar. Então, nesse ponto, eu preciso virar a minha chave e dizer assim, não, agora ficou sério. E aí a gente loca essa primeira sala de 50 metros quadrados, monta o estúdio, começa a deslanchar, foi tudo muito natural esse movimento. 1 ano e 3 meses depois, era uma sala de 50 metros quadrados, muito bacana a sala. Eu e a Sabrina, a gente começa a andar dentro da sala, a gente começa a se esbarrar. E aí a gente contrata uma funcionária, aí vem a contratação da primeira funcionária, então já não eram apenas eu e a Sabrina, agora tinha mais um salário para bancar. E aí você começa a se deparar com situações, cara, isso que eu preciso de um contador? Sabe, eu preciso pagar imposto? Eu preciso... Você sai daquela informalidade do prestador de serviço, que é o que é a realidade da maioria dos fotógrafos, para dizer assim, não, agora eu preciso tocar uma empresa. E aí 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses depois a gente começa nessa de se bater e a gente se olha, sabe, tá apertado aqui dentro. Mas quando a gente entrou aqui 1 ano e 3 meses atrás, isso aqui era enorme, sobrava espaço. Agora tá pequeno. Aí dali a gente vai para uma sala de 150 metros quadrados. Uma espécie de galpão. E aí, isso está ligado a outro testemunho da nossa vida, que nessa fase de montar esse estúdio, a gente passa por uma mudança de endereço físico, geográfico. A gente morava aqui em Capoeiras, junto com a minha avó ali, que meu avô já tinha falecido e tal. E Deus nos leva de novo de volta para Palhoça. E aí a gente abre esse estúdio, 1 ano e 4 meses a gente vai para um estúdio maior, ficamos 3 anos lá. E aí eu já vinha ventilando essa desse, gente, a gente precisa ter um espaço que não seja só nosso. A gente tem mais fotógrafo querendo ter o seu estúdio, não consegue investir, ou às vezes investe, não consegue manter, tem que fechar algum tempo depois, porque não tem demanda suficiente para suprir esse custo fixo. E a gente precisa montar um espaço para alugar. E isso ficou na nossa mente, até que em abril do ano passado, o dono do imóvel pede o imóvel. Só 30 dias para vocês desocupar. Tá, e agora, né? Comecei a procurar, achei no LX um galpão a 300 metros de onde a gente tinha o nosso estúdio na época, só que por um aluguel 3 vezes mais alto. E, cara, se eu for para lá, meu faturamento não triplica em 1 mês. Aí fizemos a visita num sábado, conversamos com o dono, primeiro uso. Galpão novo. Final da visita, ele aperta a minha mão e ele assim, vê o que Deus tem para vocês. Frase estranha. Na segunda-feira eu faço uma proposta para ele, mas uma proposta assim, sem pé nem cabeça. Uma proposta, eu fiz a proposta para não... Para não fechar. Aí ele assim, não, amanhã a gente se encontra no galpão. Não falou nem que sim, nem que não. Saltamos terça-feira do carro, eu, ele e a Sabrina, e internet, fio, luz, caixa de disjuntor, e o que mais tu precisa? Não, eu preciso que embaixo tinha 2 banheiros, se eu preciso que aquele banheiro novinho, cara. Eu preciso que você desmonte todo aquele banheiro, as portas dentro, parte de alumínio, arranque os sanitários, porque aqui eu vou fazer um depósito. Ele assim, tá bom, vou pedir pro meu pedreiro vir aqui, tá aqui a chave, sem calção, sem fiador, sem nada. Ele entrou no carro e foi embora, ele não pegou nem meus dados. No que ele fechou a porta, eu olhei pra Sabrina assim, caramba, locamos isso aqui. Não era pra ter chegado nessa parte. E aí a gente monta a Black Sheep, que é esse estúdio de 250 metros quadrados, para oferecer justamente para os fotógrafos, para os videomakers ou para os empreendedores um espaço onde eles consigam criar com qualidade. Então, assim, você não precisa se preocupar com cenário, a gente tem opções de cenário, a gente tem equipamento profissional de iluminação, a gente tem o microfone, a gente tem o teleprompter, a gente tem tudo para você chegar lá e produzir. Há muita mão de Deus, né? Porque a palavra diz, na verdade,
que para a gente prosperar, a gente tem que servir outras pessoas, ajudar outras pessoas. E aí volta lá pro versículo que a gente falou no início, que o generoso prosperará. Tu não estava pensando só em ti, Não. estavas pensando em ajudar outros colegas da profissão, inclusive concorrentes, que às vezes estão iniciando e não têm o seu espaço. Não, e nem os que estão iniciando. A gente atende muitos fotógrafos consolidados que não conseguem manter um estúdio funcionando. Né? A gente volta e meia, infelizmente, isso me entristece, eu recebo mensagem de concorrentes, Pipo, fechei o meu estúdio, quero conhecer o teu espaço. Como eu também faço fotografia, é um concorrente que está fechando um espaço, mas eu fico triste com isso. Por outro lado, eu fico feliz porque eu tenho um espaço, e não é porque é o meu espaço, mas é um lugar feito, projetado com toda a excelência, feito de alguém com 17 anos, eu e a Sabrina, 17 anos de audiovisual, entendendo a necessidade de quem produz profissionalmente. Então isso é uma coisa que a gente é muito elogiado lá. As pessoas chegam lá, poxa, mas vocês pensaram até nisso? Sim, porque essa foi uma dificuldade que eu senti lá atrás. Ah, mas tem isso? Porque é assim que eu consegui fazer tal foto. Então a gente dá essa facilidade para vocês. É diferente de alguém, o Clayton, montar uma sala. Eu cheguei aqui e já falei assim, dá para botar a estrutura aérea aqui. Porque a gente vive a questão do audiovisual. Tu é leigo no assunto da operação. Entende? Então, assim, quando a gente monta esse espaço ele é pronto para a pessoa produzir. Se o Clayton chegar lá hoje com um roteiro pronto para gravar, colocar o iPhone dele, ligar uma luz, ele grava sozinho. A gente tem um microfone, a gente tem um teleprompter, a gente dá o auxílio de como o equipamento é montado e o funcionamento básico. Tu com um conhecimento muito básico, tu vai lá sozinho e tu mesmo grava o teu conteúdo. E aí a gente consegue atender o empreendedor, o cliente que já tem uma equipe por trás, que já tem um filmmaker, que já tem um fotógrafo, e a gente consegue atender também grandes campanhas. Por exemplo, a Volt Materiais Esportivos é nossa cliente lá. Então, assim, a Volt sempre vem fazer produções grandes com muita gente, e a gente tem cozinha completa, então a gente consegue preparar comida para essa galera. É uma estrutura muito flexível e muito completa. E assim, conversando com outros donos de estúdio, a gente tem uma previsão de que, dado o cenário econômico brasileiro hoje, né, e a demanda de produção de conteúdo vindo, é provável que nós tenhamos um fechamento em massa de estúdios de fotografia nos próximos 2-3 anos. Era bem isso que eu queria chegar no papo. Por quê? Vai ficar caro manter o seu próprio estúdio. E tu manter o teu próprio estúdio atualizado é ainda mais caro. Então, assim, eu atendi o Clayton, produzi conteúdo pro Clayton. Daqui 3 meses o Clayton retorna para produzir outra série de conteúdo. Ele não quer o mesmo cenário. Ele quer algo diferente. Mudou a tendência do setor dele. Agora ele não quer mais um fundo marrom, ele quer um fundo verde. Ou ele fez um rebranding, agora as cores dele mudaram. Ele já não quer fundo branco, ele quer fundo preto. E aí, pro prestador de serviço que tem um pequeno estúdio, começa a tornar inviável ele manter essa estrutura atualizada. E aí, onde é que está a inteligência financeira disso? Eu loco. Eu pago sob demanda. Então, eu fecho um trabalho, eu tenho o valor da locação previsto ali dentro, eu entro com o estúdio pronto, acabo de produzir, eu dou tchau e eu saio porta fora. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Eu não preciso me preocupar se o equipamento está depreciando, se vai quebrar. Eu não preciso passar uma vassoura no chão. Inclusive, eu otimizo o meu tempo de produção. Porque aí o meu tempo com o espaço físico ele é só entrar, produzir e sair. Eu não tenho tempo para gastar com a manutenção nem com os custos desse local. Ô Pipo, tu tocou num assunto bem importante sobre esses planejamentos. Né? Hoje, muitos empreendedores estão acabando fechando seus negócios. Uhum. E o Sebrae já faz essa pesquisa que a maioria das empresas que abrem em 2 anos fecham as portas. Hoje tu tens um estúdio capacitado para atender outros fotógrafos, outros filmmakers e uma série de pessoas que têm atividades semelhantes às tuas.
Mas quais são as previsões de mercados para vocês? Porque hoje nós temos grandes ferramentas que estão substituindo o homem, estão substituindo a fotografia e uma série de situações. O que vocês estão se planejando para os próximos 5 anos? Vamos lá. Para alguns nichos, a inteligência artificial vai substituir, sim, o fotógrafo ou o videomaker como a gente conhece hoje, certo? Então, assim, para quem tem uma demanda muito grande de produção de conteúdo, você consegue pegar uma série de fotos suas, jogar para a IA e a IA te dá um retorno dessa imagem com as adaptações que tu precisar para o teu conteúdo. Troca de roupa, troca de cor, troca de fundo. Isso já é muito comum e muito normal, né? Então, daqui a pouco você faz uma sessão de fotos. Para a próxima, você pode pegar com a IA, para um material rápido. Então, assim, para esse tipo de geração, sim, acredito que a IA vai tirar parte do trabalho do fotógrafo e do criador de conteúdo, né? As próprias ferramentas hoje de criação de vídeo, elas estão muito avançadas. Ferramentas... E aí tem um outro lado também que facilita muito, né? Por exemplo, ferramentas de dublagem. Hoje, se você quiser apresentar o teu conteúdo em inglês na internet para o mundo, você tem plataformas que simplesmente substituem o idioma e fazem não a legenda, a dublagem da tua voz para qualquer idioma. Eu quero me apresentar para o público indiano, maior população mundial hoje. E vai fazer a dublagem ainda com sotaque indiano. Então, assim, a gente tem que entender o quanto isso ajuda e o quanto isso, de fato, vai tomar nosso trabalho. Por outro lado, a fotografia, ela carrega dentro de si uma dualidade. Ela é artística, mas ela também é um registro histórico. Então, quando a tua esposa engravidar, ela só vai engravidar daquela criança uma única vez. Dá para pegar o rostinho dela e pedir para a IA fazer ela grávida? Dá. Mas qual é a história que tem nisso? Nenhuma. Qual é a verdade que tem nisso? Nenhuma. Qual a memória disso? Nenhuma. Então, assim, para esses momentos de memória, uma gestação, um aniversário, ou como a gente fotografou hoje de manhã, uma celebração de bodas de 25 anos, a IA não consegue criar o momento. Não tem emoção. Não tem emoção, não tem história nisso. Né? Mas para um uso comercial rápido, eu creio que é uma baita ferramenta. Então, assim, hoje no meu negócio, a IA ela está presente no atendimento. O primeiro contato do cliente com o meu negócio, seja no estúdio Sabrina Pierre, seja na Black Sheep, é através de IA no WhatsApp. Então, assim, você consegue ter um acesso rápido às informações essenciais, né? Valores, disponibilidade. E isso vem de uma necessidade que eu identifiquei, que, por exemplo, grávida é um ser humano que dorme muito mal. A partir de um momento na gestação, ela começa a dormir muito mal porque não tem posição na cama ou porque precisa fazer muito xixi durante a noite. E ela perde o sono. Então eu reparei que os pedidos de orçamento chegavam para mim 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. E eu assim, gente, eu não tô atendendo ela às 3 da manhã. Se eu atendo ela às 3 da manhã, no outro dia eu já tô tirando dúvidas sobre o que ela recebeu. Eu já tô fazendo follow-up. O que a gente vai fazer? Vamos colocar um robô para atender. Então já há muito tempo que se a minha cliente me pedir um orçamento às 2 da manhã, ela vai ter acesso ao orçamento. No outro dia, a minha funcionária só vai chamar ela para perguntar, conseguiu ver? Quais são as suas dúvidas? Vamos agendar teu ensaio? Enquanto o meu concorrente nem acordou ainda, eu já estou fazendo follow-up. Então, assim, a IA, ela está no meu atendimento. A IA, ela está na edição do meu material. Então, assim, o meu fluxo de trabalho, ele diminuiu muito. Meu prazo de entrega, ele diminuiu muito porque eu trouxe a IA para dentro do meu fluxo de edição. Lógico que com todo cuidado para não deixar todas as pessoas iguais, para não deixar aquela pele porcelana esquisita, né? Mas, assim, você hoje já tem condições de... e aí entra o conhecimento humano e a bagagem que a gente traz com a ferramenta. Eu sei o que o meu cliente quer e eu sei o que eu preciso entregar. Agora a ferramenta está aqui, vamos refinar essa ferramenta para entregar o resultado. Então, assim, eu saí de um custo alto de edição para uma redução de 50 vezes no custo. Um prazo de 30 dias para, às vezes, 24 horas de edição, sem fazer com que o meu cliente perca a experiência. Então, por exemplo, hoje a gente traz uma gestante no estúdio,
eu quero fazer foto com panos esvoaçantes. A gente monta o set, a gente monta o look. A Sabrina é uma artista incrível. Ela monta o pano no corpo da cliente e o pano voa e ela viveu o momento. Agora vamos para a edição. Aí eu vou lá na minha ferramenta. Eu uso uma ferramenta para me dar o prompt para outra inteligência artificial aprimorar o movimento desse tecido. E aí, a foto sai pronta. A cliente olha e vai dizer, cara, eu vivi isso aqui. Eu tava lá, tinha um ventilador ligado, tinha um flash disparando, tinha uma fotógrafa, era o meu filho na barriga. E a IA tá ali para onde? Só para refinar o resultado. Só que antes eu levava 1 hora de Photoshop para refinar esse resultado. Agora eu tenho em um comando, um prompt na mão e alguns segundos de computação para esse resultado vir na tela. Então, assim, alguns pensam que a IA vai substituir. A IA está me dando lucro. Está me ajudando no atendimento, está me dando um resultado de edição mais rápido, com menos custo e com melhor qualidade. E eu já estou com outras ideias de IA ir para frente para incorporar dentro do meu negócio, para depender menos de mim, menos da minha equipe, para minimizar o erro humano. Ô Pipo, teve uma coisa que me chamou muito a atenção que ocorreu nesse final de semana. Uhum. Que bem provável tu viu o jogo do Brasil ontem, né? Não foi muito bom, né? Mas eu tirei muitas lições que eu aprendi naquele jogo do Brasil ontem. Que isso serve pra gente empreendedor. Aos 13 minutos teve um pênalti. Que o maior jogador do Brasil era o Vinícius Júnior. Só que ele não quis bater o pênalti. E eles dizem internamente que já tinham escolhido. E a gente tira muito isso de conclusão para o nosso negócio. Porque tem muitos empreendedores que a hora que aparece o problema, eles dão a bola para outro bater. E não pegam aquela bola e resolve o problema. Porque a maioria dos empreendedores, todos, são pagos para resolver problema. Você levantou esse fato que a inteligência artificial, ela não é um inimigo seu. Não, ela é um aliado. É um aliado. Então, eu queria que muitos empreendedores que estão nos assistindo entendessem que o momento de ter o pênalti é o momento de resolver o problema. E quando tu trouxe essa situação da IA, que hoje muitas pessoas estão montando a imagem através da IA. Só que ela é um aliado para potencializar as ferramentas para o nosso negócio. Isso. Vou dar um exemplo para ti. Teve 2 anos atrás, eu ganhei um... Como é que se fala? Quando tu ganha umas fotos. Tem um ensaio, uma um sessão. Ensaio de fotos. Só que eu tava magrinho. Tava correndo todo dia e tal, tava magrinho. E a minha foto é a mesma foto de perfil. E aí, esse dia, o cara, inclusive, falou bem pra mim, como é que era o nome dele? O Eric. Conhece o Eric, né? Claro. O Eric bem assim, cara, essa tua foto de AI tá muito massa. Eu pensei, cara, essa foto era eu, cara. Essa foto era eu. Então, eu vivi aquela emoção de bater a foto. E muitas pessoas... Era eu no meu auge. Era eu no meu auge. E o cara falou pra mim que eu não estava... Que a foto era de IA. Como que hoje as pessoas conseguem diferenciar uma foto quando ela é de IA ou quando ela é uma foto que a gente viveu a emoção? Eu gostei muito desse tema. Então, vamos lá. A IA, ela vem para... como é que eu vou... Acho que copiar é uma palavra muito forte, mas a IA, ela vem para produzir conteúdo, seja foto, vídeo, texto, que não se pareçam IA. Então, assim, ela vai pegar aquilo que é produzido de imagem e vai tentar copiar. Não tem como escapar de que a estética ela tá cada vez mais pasteurizada, mais parecida. Vai ficando mais difícil tu fazer essa diferenciação, o que é IA e o que não é IA. E isso é uma das lógicas da IA, não parecer IA. Né? Então, a Sabrina brincou com isso no Instagram da nossa empresa. Ela postou uma foto de uma cliente. É IA ou não é IA? E aí depois ela postou os bastidores da cliente vivendo o momento. Então, assim, não é... Ó, IA. Isso vai dar figurinha, cara.
Não, pode continuar falando. Então, Cleiton, a gente não tem como fugir muito disso, né? É lógico que a gente precisa, como fotógrafo, como videomaker, ter a nossa linguagem, certo? Mas não dá para ser inocente a ponto de achar que a IA não vai conseguir chegar numa linguagem muito parecida com isso. Né? As ferramentas estão cada vez mais avançadas, tanto para foto quanto para vídeo. Então, assim, vai ficando mais difícil essa diferenciação. Tu sabe que tu viveu aquele momento. Tu sabe que aquele Cleiton na foto do WhatsApp ali, que estava correndo, que estava se alimentando certinho, era o Cleiton no auge. Você viveu aquilo. Entendeu? E você pode dizer pro Eric, não, cara, isso aqui sou eu treinando, me alimentando corretamente e fotografado por um bom fotógrafo. É isso, não tem como fugir dessa comparação. Pipo, nós estamos chegando na última parte dessa entrevista. Novamente te agradeço por ter vindo aqui. Mas agora a gente chega na parte que eu gosto muito. É onde que a gente fala sobre os empreendedorismo no lar. Desde o começo você falou eu e Sabrina. Uhum. Nossa família. Mas eu queria entender um pouco mais, para esses empreendedores que vão nos ouvir também, a importância do empreendedorismo no lar. Que antes de a gente sair para ter o nosso negócio, a gente tem que saber se posicionar como homem e como família dentro de casa. Eu queria saber um pouco mais sobre você, como é viver a casa no escritório, no estúdio, e o estúdio em casa, porque vocês são sócios. Não é fácil. E eu queria entender um pouco mais esse empreendedorismo para vocês, porque ela é tua grande sócia em todas as áreas. Sim. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente Vamos lá. como que é empreender juntamente com a sua esposa. É um grande desafio. Tá? Eu não conheço nenhum casal que trabalhe junto que diga que assim, nossa, é um mar de rosas. Pelo contrário, a gente escuta muito depoimentos de casais que falam assim, eu não conseguiria trabalhar junto com meu marido e com a minha esposa. Eu e a Sabrina, da mesma forma que o nosso negócio veio amadurecendo, a gente teve que amadurecer junto a nossa relação e esse equilíbrio, o que é negócio, o que é casal, o que é empresa, o que é casa. Né? Então, chegou num ponto em que assim, eu tenho uma visão muito mais técnica e de gestão, enquanto a Sabrina ela é uma grande artista da nossa empresa. Aí a gente começa a dividir as funções. Então assim, Sabrina, vamos fazer o seguinte, tu não faz mais atendimento. Vamos passar o atendimento para mim porque eu sou mais vendedor do que tu é. Mas assim, eu não ajudo mais cliente a escolher roupa. Então você vai ajudar a cliente a escolher roupa. Então a gente começa uma separação de funções e a gente torna a Sabrina a nossa diretora criativa e o Pipo o nosso diretor executivo. Então eu fico a par de fazer a roda girar, toda a parte burocrática, os sistemas que a gente usa, as plataformas, as burocracias, contador, banco, tudo isso é eu que estou cuidando, para deixar a bola quicando na cara do gol, para Sabrina chegar, criar e entregar algo com excelência para cliente. Só que esse processo leva anos de amadurecimento. Tem muito conflito no meio, tem muito problema do trabalho levado para casa, tem muito problema de casa levado para o trabalho. Então, é a mesma coisa. A empresa não nasce da noite para o dia e o casal não vai aprender a lidar com isso da noite para o dia. A gente vai amadurecendo dia após dia, desafio após desafio, vai aos pouquinhos entendendo aquilo que cada um tem como melhor atribuição, o dom natural, a aptidão que cada um tem, vai dividindo essas tarefas de um para o outro e vai deixando bem claro o que cada um faz na empresa. Então hoje o Pipo não consegue criar o que a Sabrina cria, a Sabrina não consegue fazer a gestão que o Pipo faz. Agora os dois juntos é o que faz a coisa acontecer. Então assim, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei sem a Sabrina e talvez ela conhecesse outro cara aí que conseguisse fazer essa gestão, mas eu sem ela não consigo dizer para ti que não estaria hoje fazendo a mesma coisa da mesma forma. Pelo contrário, a gente faz tudo junto, decide junto, toma ação junto
e o sucesso é dividido para 2. Irmão, queria te agradecer mais uma vez. Cara, foi uma honra. Muito obrigado, mas eu não poderia deixar de mostrar para a nossa audiência o presente que você me trouxe aqui, diretamente. Produção própria, né? É produção nossa. Olha aí. É que tem um testemunho aí da gente se chamar Ovelha Negra Black Sheep. Olha. E parte disso é poder espalhar o evangelho por aí. E ele deixou as 99 por você. Quer contar esse testemunho? Vamos lá. A gente, quando sai desse segundo estúdio e eu tenho esse projeto de fazer esse estúdio para locação, o primeiro nome que a Sabrina propôs, como ela já é a Sabrina Pierre, bastante conhecida no audiovisual, ela assim, vai ser Estúdio Pierre ou Casa Pierre. Só que quando ela falou isso, não me desceu a ideia. Só que assim, cara, se eu chegar e cortar ela agora, a gente vai ter um problema desses desafios de trabalhar junto com a esposa. E aí, um dia eu abro os olhos de manhã e o Espírito Santo assim, a ovelha negra. Porque isso vem muito de quem eu sou ou de quem falaram que eu fui a vida inteira. O estranho, o esquisito, que não se encaixava, o rebelde, o diferente. E aí o Espírito Santo assim, ele deixou as 99 também por aqui, pela ovelha negra. Ser diferente não é ruim. O bom pastor ama todo mundo igual. Aí eu assim, amor, tava aqui pensando. E aí, lógico, por trás veio uma estratégia de marketing, né? Assim, gente, eu vou ter um personagem, eu vou ter um mascote, fica fácil trabalhar nas redes sociais, bolar estratégia e tal. E aí eu chamei a Sabrina e com todo carinho eu falei, amor, olha essa ideia aqui. A Black Sheep, e aí a nossa marca, a primeira marca, ela traz uma ovelhinha com uma xícara de café, a gente ama café. Uma das nossas camisetas é café não costuma falhar. Então, assim, a fé não falha, mas o café também ajuda a gente a não desistir. E aí eu apresentei a ideia, ela olhou pra mim e falou assim, fechou, é isso aí. E aí quando a gente vai fazer a nossa primeira camiseta para participar de um congresso de fotografia, o Photo Festival, teve em setembro do ano passado, a gente faz uma camiseta de uniforme para nossa equipe. E aí a Sabrina assim, não, nós vamos fazer uma camiseta, mas atrás vai, ele deixou as 99 por você. Fechou. Fizemos a arte, compramos a prensa. Primeiro a gente mandou fazer a camiseta, tivemos um problemão com o fornecedor e começamos a ir atrás para entender como é que se fazia a camiseta, compramos a prensa e hoje é a gente que faz a nossa camiseta. Fomos pro congresso com a nossa camiseta, vestido. Chegou lá, os fotógrafos começaram assim, tem para vender? Não tem para vender, esse é o nosso uniforme. Não, mas eu quero. Eu quero a camiseta. E aí a gente tinha feito uma tiragem de 15. 5 para mim, 5 para Sabrina, 5 para Fê. Cara, cada um usou uma, no outro dia a gente levou 12 pro congresso. Vender as 12. Em 1 hora. E aí pessoas que não eram crentes estavam andando, eles foram no banheiro, trocaram, botaram a camiseta, estavam andando no congresso e ele deixou as 99 por você. Que lindo. Sabe? Então, assim, é uma maneira de espalhar a mensagem do evangelho mesmo. Né? Agora a gente fez essa segunda tiragem, aí a gente já tá mudando as estampas e tudo. E agosto tem congresso, setembro tem congresso, e a gente vai para lá e vai pendurar as camisetas e vai espalhar essa mensagem por aí. O ano passado, quando tu contou esse testemunho, tu contou do GC, tu lembra? Contei do GC. E eu falei pra ti bem assim, ó, mano, eu quero comprar uma também. Aí tu falou, Cleiton, não tenho mais. E depois de 1 ano, tu trouxe uma camisa pra mim. É isso aí. Muito obrigado, mano. É muito bom, cara, muito bom. Irmão, muito obrigado por ter vindo aqui. Bom. Aprendi muito aqui hoje. Tenho certeza que as pessoas que vão ouvir também vão tirar algo nosso aí, com certeza. Que esse material é enriquecedor para empreendedores, futuros empreendedores, para novos fotógrafos que vão ouvir esse material também. Mas eu queria que tu deixasse um recado daquela câmera ali para o futuro empreendedor, para o empreendedor que já está também sangrando aí por várias mudanças que está tendo aí e vão ter mais ainda, porque é difícil ser empreendedor. Todo dia é uma dor nova, por isso que é empreendedor. Então eu queria que tu deixasse um recado final aí para quem está nos ouvindo, nos vendo, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida deles. Gente, não se comparem e principalmente não desistam. Não subestimem os pequenos começos. Assim, a gente levou 17 anos para estar onde está.
Então, porque fulano já conseguiu, ciclano comprou uma câmera nova, uma lente nova, a empresa já fechou tal contrato. Não se compare. Siga o seu caminho, siga a sua trajetória, persista, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, quando você faz um trabalho de maneira correta e honesta, o sucesso vem. É isso aí, meu mano. Muito obrigado novamente. Então, Deus abençoe a tua vida, mano, tua família, teu negócio. E você que entrou nos nossos meios eletrônicos, eu também quero te agradecer muito, muito por você acompanhar o Fala Empreendedor. Essa é a nossa 4ª temporada, nosso 3º episódio. E semana que vem temos mais um Fala Empreendedor. Então, muito obrigado e que você tenha uma excepcional semana. Deus abençoe. Até mais.